Vamos deixar que alguns dos participantes entrem aqui na sessão. E, ok, estão a entrar. Eu pedi então a quem nos está a ouvir que confirmassem só no bate-papo se está tudo ok com o som, antes de começarmos propriamente com o webinar. Ok, a Carla diz que está tudo ok, a Patrícia também, ok. Então vamos começar. Eu quero dar as boas-vindas, portanto, a todos os que nos acompanham e que nos têm acompanhado nos webinars da semana passada. A quem se está a juntar a nós pela primeira vez, apresento-me, eu sou a Cátia Moura, eu sou responsável pela formação da Câmara de Comércio e hoje vamos então para o nosso terceiro webinar sobre as skills do futuro. Fazer só aqui um breve enquadramento, nós iniciámos na passada quarta-feira este ciclo de webinars e que está ligado com a nossa primeira edição do Bootcamp de Recursos Humanos, que vai decorrer nas manhãs dos dias 21 e 22 de outubro. Dada a situação atual em que todos nos encontramos, vai ser 100% online e durante estas manhãs vamos dedicar-nos e debruçar-nos ao tema da gestão de talento. Se tiverem interesse, o programa já está no nosso site, podem consultar e podem inscrever-se. Deixo só uma nota que o programa ainda está a aguardar algumas confirmações. No que diz respeito aqui aos webinars, hoje vamos falar sobre as competências da agilidade e adaptação, aprendendo e aprender. Vamos conhecer um pouco da realidade da SONAI MC e da SUMOL mais Compal. Ainda esta semana e na próxima quarta-feira vamos terminar o ciclo de webinars a falar sobre a organização do trabalho eficiente. Para o webinar de hoje, convidamos a Ana Pereira da Cruz, que é a Head of Talent e Performance Management na SONAI MC. Sierra, Cátia, Sierra. Eu pensei que a MC é a mais famosa e eu vim da MC, é verdade, mas não, é a Sierra. SONAI Sierra. E a Inês Gomes, que é responsável pela Academia SUMOL mais Compal. Para moderar aqui a nossa conversa, nós convidamos a Inês Val, só que a Inês teve aqui um problema técnico e, portanto, caiu e certamente vai aparecer dentro de instantes. A Inês é psicóloga, é coach e fundadora da Crossing the Limit. E agora eu dou as boas-vindas à Ana, à Inês e agradeço uma vez mais o facto de terem aceito prontamente o convite que vos fiz em nome da Câmara de Comércio e lanço-vos aqui um desafio, no fundo, de se apresentarem e darem a conhecer um pouco as vossas organizações e começo pela Ana. Antes de mais, boa tarde a todos, obrigada Cátia pelo convite. É um prazer estar aqui, e a Inês, não é, que também está aqui de parceira, não é, estamos aqui as duas, falar um bocadinho do que é que eu faço. Portanto, eu comecei, por isso é que a Cátia diz MC, eu efetivamente comecei a minha carreira na MC, antes disso era psicóloga clínica, portanto trabalhei em consulta psíquica e a minha carreira na SONAI Sierra e na SONAI MC foi muito dentro daquilo que é os recursos humanos e muito a ter que ter muito presente a necessidade de desenvolver estas competências que nós vamos falar aqui hoje. A SONAI MC está em perfeita mudança, portanto a grande distribuição, o retalho, a competência é fortíssima, portanto não há como ficar para trás ou ficar ou pestanejar, e a SONAI Sierra surge em 2003 com a internacionalização, portanto aqui a flexibilidade e o aprender a aprender que nós vamos falar aqui e a agilidade começa logo com esta internacionalização que nós temos que começar a perceber como é que lidamos com os outros países, o que é que nós fazemos aqui que não podemos fazer lá e de que forma é que podemos preparar e ajudar as nossas pessoas a estarem preparadas para estes desafios. Portanto, é algo que eu diria que está no nosso DNA porque nós estamos em constante mudança. Mudamos de marca, mudamos de imagem, entramos e saímos de países e sem dúvida que isto só é possível com uma grande dose de flexibilidade, de agilidade
na sua macro definição, e depois por ter a capacidade de aprender a aprender, que eu acho que é crítica também. Portanto, assim, de forma muito simples, é isto um bocadinho. Inês, passo-te a palavra. Inês Gomes. Sim, antes de mais também agradecer aqui o convite à Câmara do Comércio e na pessoa da Cátia Moura que o endereçou. Agradecer também às colegas de painel, à Ana Cruz e à Inês Val, que apesar de ainda não ter-se conseguido ligar, por poder partilhar esta experiência com elas. Já está, Inês, já está. Já estamos todas online. Eu estava aqui a resolver com a Inês Val. Boa. E também poder aprender através da experiência que será partilhada por elas e certamente aprender pelas questões que lançarão as pessoas que tiveram interesse nesta temática e que se inscreveram e que irão ajudar aqui a manter o debate um bocadinho mais aceso. No meu caso, a minha experiência, a minha maior experiência profissional em termos de tempo foi na NOS, em que realmente tive como responsável da NOS Academia Empresas, portanto também sempre muito ligada a estas questões da aprendizagem e entretanto surgiu este desafio magnífico, também espero partilhar aqui convosco um bocadinho de como é que construímos a nossa academia. Foi o lançamento deste projeto na Small Compal. Sem dúvida que vivemos num mundo, o chamado VUCA, não é? Porque está sempre em constante mudança, a uma velocidade muito acelerada, um grande grau de incerteza, de complexidade e de ambiguidade, e por isso temos que nos reinventar para podermos enfrentar os desafios do dia-a-dia, e na Small Compal não foi diferente. Atualmente nada é permanente, quer no que diz respeito às tecnologias, às preferências, e portanto aquilo que fazemos hoje de uma determinada maneira, amanhã não o iremos fazer certamente dessa e sim de uma outra. E é essa volatilidade que faz com que o mundo empresarial seja bastante desafiador. E obviamente a incerteza com que nos deparamos torna muito difícil fazer previsões, e a prova disso é a conjuntura que vivemos atualmente com isto do Covid. E assim de uma forma também muito resumida, e antes de entrar naquilo que gostava de partilhar convosco, e para dar resposta aqui a estes desafios, a reflexão de hoje tinha como mote algumas das competências que são consideradas críticas a curto prazo, nomeadamente a agilidade, a adaptação e o aprendendo a aprender. E queria fazer aqui um pouco a partilha de que forma é que nós temos trabalhado na Small Compal para dar resposta a estas competências e falar-vos um pouco daquilo que é a nossa academia, mas passo agora a palavra para Obrigada, Inês. Poder moderar. Inês, agora que já apareceste. Sim, obrigada, peço desculpa. Tive aqui um constrangimento com a internet, mesmo no timing certo. Obrigada, Inês Gomes, por teres apresentado. Ana Cruz, queres-te apresentar agora? Já me apresentei, Inês, já. Ok, então antes de fazermos aqui o arranque, eu gostava de partilhar com todos uma passagem do Diário 12 de Miguel Torga, um escritor português muito transmontano, muito nosso português, e que tem um pouco a ver com esta questão da capacidade adaptativa e em que medida é que nós, desde quando é que começámos a trabalhar. Então, no nomadismo fixação, que é a passagem deste parágrafo, diz-nos: no meu sangue há uma ancestralidade nómada, pelo menos tão vigorosa como a atração dos polos nativo e adotivo, a que regresso sempre. Isto no fundo é um gatilho, um trigger para nós refletirmos da ancestralidade. Nós já tínhamos, no fundo, esta necessidade de procurar os melhores ambientes e por isso éramos nómadas, e consoante íamos vendo as necessidades que íamos tendo, quer de alimentação, quer de proteção, íamos andando, íamos caminhando pelos territórios. E, no fundo, à data de hoje,
somos mais sedentários do que nómadas, uns mais que outros, contudo, as empresas pedem-nos sistematicamente esta capacidade que temos que ter de nos adaptar, de nos ajudar a diferentes realidades e que felizmente temos na massa do sangue esta informação genética que ajuda, no fundo, a criar soluções e muitas vezes são as empresas que promovem o encontro de soluções criativas através de alguns programas e acredito que tanto a Ana como a Inês, nas suas empresas, têm a promoção destes programas de tornar os processos adaptativos mais simples através do suporte que dão aos seus colaboradores. Eu posso pegar então no tema para desenvolver aqui um bocadinho aquilo que é o nosso projeto da Academia. Eu não sei se já me estão a ouvir melhor, estava a ver que havia algumas pessoas a dizer que se ouvia um bocadinho baixo, espero que já esteja um pouco melhor. Basicamente a nossa Academia, e de uma forma muito rápida, foi lançada no início deste ano e tem como missão preservar e desenvolver o conhecimento dentro da Small Compal, apostando sempre no crescimento das nossas pessoas e contribuindo para a criação de valor e para a execução sempre da estratégia do nosso negócio. A nossa Academia é composta por 5 escolas, 2 mais transversais pelos domínios e temáticas que nelas estão inseridas e 3 mais específicas e relacionadas diretamente com o negócio. Temos então a escola Somos Mais, que trabalha essencialmente questões de identidade corporativa, como a cultura organizacional, os valores, a história, assim como é o veículo preferencial para a difusão de novas políticas, ferramentas, procedimentos. Temos depois a Escola de Gestão e Liderança. Nesta pretendemos desenvolver os conhecimentos de gestão dos atuais e futuros líderes. Portanto, já estamos a pensar também na formação de quem irá suceder e que potencie a execução da estratégia de negócio e a criação de valor para o negócio, dando sempre enfoque às competências de gestão, que no nosso modelo de competências são a visão estratégica, o planeamento e controlo, a liderança e a automotivação e resiliência. Depois temos 3 escolas que são muito mais relacionadas com aquilo que é a nossa atividade propriamente dita. A Escola de Fruta e Nutrição, cujo objetivo é transmitir conhecimento sobre as nossas matérias-primas e sobre as tecnologias de transformação, quer da fruta, quer dos vegetais, e explicar qual é o impacto deste portfólio no contexto de uma alimentação saudável, que é uma temática hoje em dia tão falada. Temos a Escola de Marcas, Mercado Consumidor, e esta pretende estimular uma cultura onde o cliente e o consumidor é o nosso principal foco. E aqui consideramos que é essencial haver um conhecimento profundo sobre aquilo que são hábitos de consumo, compra, características diferenciadoras e expectativas. Queremos também elevar o conhecimento sobre a gestão de marcas, mercados e canais onde a Small Compal opera, mas tornando esse conhecimento transversal a toda a nossa organização. Consideramos que é importante que todos nós tenhamos em mente qual é que é o ADN da nossa organização. E por fim temos a Escola de Operações, que trabalha temáticas como a cultura de segurança, como supply chain, qualidade, melhoria contínua. Isto é quase como que um arrumar daquilo que são as temáticas e o conhecimento que queremos passar para os nossos colaboradores. Também com o propósito de promover aqui a democratização no acesso ao conhecimento, de conseguirmos chegar a todos. Nós somos cerca de 1.300 colaboradores em Portugal. Disponibilizámos um portal onde qualquer colaborador poderá aceder a uma série de conteúdos relacionados com estas várias escolas. Aqui quase que estávamos a antever a situação da pandemia e, portanto, antecipámos-nos e conseguimos chegar a todos os colaboradores desta forma. Partilhar também convosco que no lançamento da Academia, no lançamento oficial, fizemos questão de estar presentes fisicamente em todos os nossos centros, obviamente ainda antes da pandemia, claro, para que as nossas pessoas sentissem que este é um projeto deles e para eles, e explicar de viva voz quais é que são os seus objetivos, que ferramentas é que disponibilizaremos para ajudar no seu crescimento profissional.
temos também, ao longo destes últimos meses, e de forma a cumprir com o objetivo daquilo a que chamamos o nosso conhecimento proprietário, temos vindo a identificar internamente quem são os nossos especialistas em determinadas matérias e temos-los desafiado a partilhar esse conhecimento, desenvolvendo conteúdos e cursos que estão a ser integrados em programas de formação. Eu não sei se me estou a alongar muito, mas queria só mesmo explicar-vos de que forma é que temos estado a trabalhar também nesse sentido. Com este processo, garantimos que o conhecimento é partilhado e ao mesmo tempo promovemos uma cultura de reconhecimento, e isto também é muito importante das organizações, até porque estimulamos os restantes colaboradores numa perspectiva mais inspiracional e aspiracional, que é muito interessante. E fazendo aqui também a ponte para uma das competências que estamos a falar hoje, quando estamos a partilhar, quando estamos a ensinar, também estamos certamente a aprender. Estas são temáticas que estamos a desenvolver de conhecimento interno, mas continuamos, como é óbvio, a desenvolver aqui parcerias, e digo parcerias porque os programas são desenvolvidos de forma customizada com as entidades, com algumas entidades externas, que pela sua expertise e credibilidade também nos proporcionam programas de elevada qualidade. Quanto a formatos, e ainda bem que estávamos já a trabalhar neste sentido antes da pandemia, a aposta é sem dúvida na complementaridade dos mesmos, ou seja, conjugando aqui módulos presenciais com também módulos online. É certamente um caminho a percorrer, porque temos pessoas dentro da nossa organização com níveis de literacia digital diferentes, mas as nossas pessoas estão a adaptar-se de forma até bastante ágil às novas tecnologias, e esta competência é sem dúvida, e começa a ser sem dúvida transversal a todos os setores de atividade. Voltando ao portal da Academia, pretendia-se que as nossas pessoas tivessem uma ferramenta onde pudessem gerir o seu próprio conhecimento de uma forma mais proativa e autónoma, e não ser só ter um percurso formativo para cada pessoa em função da sua própria função, e passa a redundância, mas também dar-lhes essa possibilidade de terem ao seu dispor um conjunto de atividades de aprendizagem que estão ajustadas não só à sua função, mas também a outros temas que poderemos considerar aqui mais transversais. Depois tinha aqui 2 outros projetos para partilhar convosco, mas acho que vou dar a palavra também à Inês para poder colocar a Ana aqui a partilhar um pouco da realidade e da experiência dela. Ok, então Inês, quer falar ou posso avançar? A Inês está aqui com os problemas técnicos dela, Ana pode avançar. Ok, então na Sonai Serra eu acho que há aqui um fio condutor muito semelhante entre aquilo que é a experiência da Inês e aquilo que é a nossa experiência na Sonai Serra. Uma vez que estamos a falar de flexibilidade, nós Sonai Serra temos a sorte de beber das sinergias da Sonai ser um grande grupo, e acabamos por ter várias escolas dentro daquilo que é o Grupo Sonai. E, portanto, a Sonai Grupo tem a Sonai Academy, que é exatamente assim que ela se chama, e abrange 2 grandes áreas, a liderança e a gestão. E todas as outras holdings do grupo vão beber aí. Portanto, a Sonai Academy tem parcerias com a Nova, com a Católica, e depois tem a sua própria escola, e aí eu não me vou alongar porque tem muito a ver com a área específica do negócio da EMC, com o retalho, o próprio trabalho em loja, portanto há aqui derivações dentro daquilo que é a Academia da Sonai. Nós utilizamos muito aquilo que é os cursos de liderança e os cursos de gestão, em que trabalhamos quer com a Nova, quer com a Católica, como já disse, mas depois temos muita coisa feita à medida. Temos formações com professores convidados da London Business School, de Harvard, especialistas nas áreas de coaching, portanto acabamos por ter professores convidados que vêm falar a Portugal ou dar cursos específicos
ou inclusivamente os cursos são desenvolvidos à medida das necessidades do Grupo SONAI, as lideranças e a gestão são pensadas para aquilo que é a nossa realidade e os professores são convidados e nós conseguimos fazer quase aulas, que são aulas, não é? Porque são cursos, nós chegamos a ter cursos durante 3 meses, todos eles eram presenciais, alguns deles eram com alguma parte digital e portanto aí a SONAI Sierra acaba por ir nesta grande vantagem, não é? E nesta flexibilidade de poder utilizar aquilo que é a SONAI Academy. Mas nós percebemos que o negócio da SONAI Sierra, que é o negócio dos centros comerciais, não é? É uma área muito específica. E, portanto, há 4 anos atrás nós achámos que vamos criar a nossa própria academia para desenvolver o nosso expertise. Nós durante muitos anos fomos os pioneiros na área dos centros comerciais porque fazíamos o processo todo. Havia empresas que faziam só uma parte do negócio, nós fazíamos da A a Z. E, portanto, nós quisemos ajudar os nossos colaboradores a saberem mais acerca do nosso negócio e não viverem isolados naquilo que é só a contabilidade, ou aquilo que é só o direito, ou só aquilo que é um project manager na SONAI Sierra. E, portanto, nós juntámos os experts que tínhamos internos nas áreas de negócios, desde a área de estratégia ao marketing, ao digital, e formámos aquilo que é a escola da Sierra Academy, em que toda a gente tem que passar por ela. Para quê? Para nós conseguirmos fazer a disseminação destas competências que nós estamos aqui a falar que são críticas. Não adianta eu ter um advogado a trabalhar só na sua área se ele não perceber o que é um negócio, se ele não souber o que é a estratégia da SONAI Sierra para os próximos 3 anos. E, portanto, tem sido um sucesso, nós fomos desenvolvendo o curso, neste momento o curso acaba com um jogo de gestão, foi mais uma vez desenvolvido para mostrar aquilo que é a realidade da SONAI Sierra, mas pelo meio destes 4 anos nós mudámos de negócio, portanto mais uma vez uma mudança, mais uma vez uma adaptação, porque nós éramos os donos dos centros comerciais e geríamos os centros comerciais e passámos a ser prestadores de serviços, portanto isto conceptualmente e culturalmente obrigou a que nós fizéssemos o exercício de tirar completamente um chapéu e voltar a pôr. E a SONAI e a Sierra Academy também teve que espelhar isso. Portanto, passámos a ter aqui um foco muito mais forte naquilo que é o atendimento ao cliente, naquilo que é o cliente, a relação com o cliente, a negociação, que não existia nas nossas escolas com esta profundidade. Portanto, nós estamos permanentemente a adaptar-nos. E o cenário do Covid, como dizia há pouco a Inês, mais uma vez foi um desafio. A SONAI Sierra é internacional, portanto, a questão de fazermos tudo remotamente era uma questão que já existia, mas não era uma obrigatoriedade e portanto nós tivemos que, também como a Inês referiu, tivemos que criar um portal para os nossos colaboradores com curadoria, passámos a ter curadoria interna para poder garantir que as pessoas continuavam a aprender e a fazer o caminho delas, cada um fazia o seu caminho e portanto nós tínhamos uma curadoria dentro daquilo que são os temas da SONAI Sierra e que são as tendências e portanto cada colaborador dentro daquilo que era o momento que estava a viver e as horas que tinha disponível e como conseguia gerir, poder aceder diretamente ao nosso portal e dizer eu quero ver isto, ou quero ver aquilo, ou quero participar. Temos masterclass também a acontecer, portanto professores convidados ou até colaboradores, nós promovemos muito uma coisa que nós chamamos o WeShare, que há um colaborador que tem um know-how específico numa área e que é crítico para o resto da empresa ou que vai ajudar o outro a aprender, lá está, é uma área que não conhecem mas é muito interessante. Portanto, o colaborador contacta os RH e diz eu tenho um tema que eu acho importante partilhar, ou até porque no dia a dia percebe que há outras áreas de negócio que não percebem muito bem aquilo que ele faz, ou que quando prestam informação não prestam exatamente na medida em que ele quer e portanto não estamos a ser ágeis e o colaborador é o próprio que levanta a mão e diz não, eu gostava de poder falar ou deste projeto que estou a desenvolver, ou desta ferramenta que nós vamos lançar, ou de um processo que eu preciso que seja ser agilizado e porque é que precisa de ser agilizado e durante 1 hora, entre o 12h30 e a 1h30, as pessoas podem se inscrever, portanto é divulgado na nossa intranet, as pessoas podem se inscrever e acontece exatamente aquilo que está a acontecer agora.
não é? Então, Há aqui ou uma ou há um duas. espaço construído para que os próprios colaboradores possam não só identificar aquilo que são as necessidades da empresa, como também na partilha do trabalho que fazem. Sim, Pronto, e exatamente. isso ajuda imenso à questão da flexibilidade, não é? E da adaptação dos próprios departamentos naquilo que é a aquisição de novo conhecimento. E a partilha de experiências, porque nós estamos em permanente mudança, quer dizer, nós entramos num país novo e ir para a Roménia não é igual a ir para Marrocos. Claro. Portanto, muitas vezes o que acontece é o colega que chegou a Marrocos e está 1 ano em Marrocos, vai explicar ao resto da empresa como é, o que é que foram as dificuldades, para não cometermos os mesmos erros. Este problemas simples, como a gestão de tempo em Marrocos, é completamente diferente da nossa gestão de tempo e, portanto, não vamos ter falsas expectativas, vamos saltar já esse gap e vamos partir do pressuposto que as horas deles têm um peso diferente da nossa gestão do nosso tempo. Pode ser desde estas questões simples, como a pessoa que está nos novos negócios e nos novos mercados à procura de negócio. Temos em pipeline um negócio importantíssimo e ele quer partilhar com os outros colegas, a partir do momento em que deixa de ser confidencial, obviamente, não é? E quer partilhá-lo com os restantes colegas. Faz-se um e-share e o colega vem falar de como é que o negócio na Polónia aconteceu, quem é o nosso parceiro ou quem não é o nosso parceiro, se estamos sozinhos, o que é que vamos fazer e em que medida é que precisam do suporte dos outros colaboradores. Portanto, eu vou precisar disto, trabalhamos desta forma, portanto, há aqui uma partilha, quem quiser inscreve-se, mas já fica com uns passos dados neste caminho para poder colaborar. Portanto, eu acho que isto é um exemplo também de adaptação e de agilidade e de aprender a aprender. Isso é muito interessante porque, Inês, queres explicar um bocadinho na realidade como é que vocês também valorizam a questão das experiências dos vossos colaboradores e no fundo da partilha da informação, porque estão as duas muito alinhadas e é muito engraçado ver como as empresas cada vez mais e de forma estratégica conseguem agarrar no conhecimento dos seus colaboradores e partilhá-lo, porque antigamente havia muito aquela cultura de tenho informação, não vou partilhar, havia alguma resistência na partilha da informação e do conhecimento vivenciado, e à data de hoje há mesmo programas de incentivo e as pessoas vão por ter mais gosto e tudo e ter mais reconhecimento quando partilham as suas experiências. Sim, sem dúvida, e nesse sentido um dos grandes objetivos da Academia é esse mesmo, é nós conseguirmos preservar aquilo que internamente chamamos o conhecimento proprietário, portanto temos nos nossos colaboradores muito conhecimento que achamos que faz todo o sentido partilhar com os demais. E neste sentido também do projeto que a Ana estava a referir, nós também lançámos um projeto, porque acreditamos também que as pessoas crescem com a experiência dos outros. Lançámos o Academia Talks, que é num formato de entrevista, tem como principal objetivo promover exatamente a partilha de experiências, do conhecimento interno, da história da nossa empresa e muito mais, mas achamos que é extremamente importante dar voz aos nossos colaboradores e valorizar todo o contributo que cada um tem na criação de uma cultura ainda mais forte e mais participativa. E eles sentem-se orgulhosos por isso. E também é uma forma de nós reconhecermos não só o seu talento e o seu conhecimento, como também proporcionarmos aos restantes colaboradores a possibilidade de beberem desse mesmo conhecimento. Obviamente que estamos numa fase de construção, já tivemos uma edição, temos duas a ser desenvolvidas e acreditamos que isto é uma forma ainda de conseguir envolver mais os colaboradores naquilo que é a cultura organizacional e mostrar-lhes que eu consigo aprender com aquilo que os outros têm para me transmitir e certamente também terei muito para ensinar. E é aqui um pouco este jogo de partilha que nós também queremos promover. E gostavas de partilhar a idade, na sua antiguidade, do colaborador que existe na Small Compal? Bem, nós começámos por o nível de antiguidade dentro da Small Compal é bastante elevado, portanto há muito pouca rotatividade, o que significa que as pessoas que aqui trabalham gostam de trabalhar, vestem a camisola e
pretendem fazer a sua carreira aqui. Acho que posso abrir aqui um bocadinho o leque. A próxima entrevista que iremos fazer é um colaborador que tem 50 anos de casa. Portanto, durante 50 anos, certamente que ele terá muitas histórias para contar, muito conhecimento para partilhar e sem dúvida que quem cá está só tem a ganhar com isso. E na realidade esta questão de poder, da pessoa ter a possibilidade de aprender com o conhecimento de pessoas que já passaram várias realidades, não é? Uma pessoa que está há 50 anos numa empresa, claramente que teve que trabalhar a sua capacidade adaptativa, não só porque realmente nestes últimos 20 anos a nível tecnológico houve uma evolução gritante, não é? Claro. E as pessoas continuarem a manter-se nos mesmos postos, não é? E no querer estar na mesma empresa e acompanhar esta evolução e permitir-se, não é? E isto é mais um indicador de que as pessoas adaptam-se, não é? As pessoas adaptam-se e às vezes nós temos aquelas ideias pré-concebidas de que pessoas com mais idade ou que com funções mais operacionais têm uma literacia digital mais baixa, e a verdade é que temos percebido, através até do acesso ao nosso portal da Academia e através dos indicadores que conseguimos extrair daí, que as pessoas com estas funções também acedem, também têm curiosidade, têm vontade de aprofundar conhecimentos em determinadas matérias que às vezes não são aquelas que estão só relacionadas com o seu dia-a-dia, e portanto é uma boa surpresa. Bom. Ana, relativamente ao aprendendo a aprender, nos vossos programas, por exemplo, mais ao nível do cliente final, do atendimento ao cliente, vocês sentem também que as pessoas têm uma capacidade de adaptação aos clientes que vão atendendo, à forma daquilo que é a vossa imagem posterior, que realmente é uma das coisas mais importantes, numa visão mais da grande distribuição. Não é? Vocês têm estes programas e trabalham as pessoas diariamente no local de trabalho, na placa de venda. Como é que é um bocadinho a vossa realidade? Como é que vocês veem as pessoas adaptarem-se a esta realidade um bocadinho que temos agora, que tanto nos constrange, não é? A nível do que é a parte operativa? Na EMC, lá está, que é a holding de onde eu venho, sim, nós temos treino, quer treino de soft skills, quer treino de hard skills. E aqui treinamos as pessoas e cada vez mais para aquilo que é o atendimento ao cliente. Portanto, aqui estamos a falar na venda direta. Na minha holding em específico da Sonai Sierra, treinamos os nossos colaboradores para a negociação com os potenciais clientes. Nós vimos muito uma cultura em que a Sonai Sierra, lá está, como eu dizia há pouco, era a dona dos centros, portanto a nossa marca vendia por si. Nós agora estamos em mercados completamente diferentes, em que o nosso poder negocial é completamente diferente. Portanto, há aqui um foco no cliente de como é que eu vou para uma negociação com um russo, ou uma negociação com um marroquino, ou com um polaco, ou com um espanhol, ou com um grego, não é? E portanto são formas de estar completamente diferentes. Há questões desde o colocar das mãos, ou o tom de voz que nós utilizamos, ao tipo de proposta, o saber ouvir o cliente e interpretar o que é que ele nos está a pedir, não é? Nós geralmente partimos com aquela ideia, este é o meu portfólio, é isto que eu tenho para vender. Não. Tenho que perceber o que é que o meu cliente quer para saber o que é que eu lhe posso vender. Então tem que haver trabalho de casa, não é? Tem que haver nós fazemos desde formação em grupo até formação específica para pessoas com funções muito específicas, em que é identificado uma área que aquela pessoa tem que desenvolver, por exemplo, na área negocial. Há ali o fecho da negociação, a abertura da negociação, o que seja, e é feito quase como um coaching só nessa área para que a pessoa possa desenvolver essa competência. Por outro lado, fazemos um bocadinho aquilo... desculpa, Inês. Não, força. Aquilo que a Inês Gomes também estava a dizer, a resiliência é crítica e é o passo que nós demos antes. Portanto, nós temos também há coisa de 5 anos um programa desenvolvido por nós em parceria com uma empresa, em que fizemos um programa que continuamos a fazer todos os anos e que vamos melhorando, que é exatamente para explicar às pessoas o que é isto da resiliência e como é que isto se manifesta no nosso dia-a-dia e como é que nós percebemos a resiliência naquilo que é o nosso corpo,
não é? Desde de que forma é que eu estou ou não estou com uma postura resiliente e de que maneira é que eu estou posicionada, que era o que a Inês Gomes dizia há pouco, uma pessoa com 50 anos de casa continua a poder aprender. Às vezes somos nós que alternamos entre aquilo que agora se ouve muito falar, que é o fixed mindset e o growth mindset. Nós, cada um por si, é que escolhe onde é que se quer posicionar nestes dois polos. E nós há muitos anos que trabalhamos isto também na Sonai Sierra, que é mostrar às pessoas pequenas dicas de como eles podem perceber ou interpretar em que polo é que eles estão, se estão no fixed mindset, se estão no growth mindset e como é que podem sair deles e potenciá-los. Portanto, está no nosso portfólio de formação, esta formação, assim como pode ser proposta por nós, quando nós fazemos a avaliação dos colaboradores, pode ser proposta, é uma forma de crescer ou faz sentido desenvolver e estar presente nesta ação de formação, que é dada internamente. Portanto, nós nos RH temos um grupo de pessoas que somos preparados, portanto, nós já somos, muitos de nós já somos de psicologia, portanto já temos aqui um background para poder fazê-lo, e depois fomos preparados exatamente por esta escola específica nesta área para podermos desenvolver os nossos os nossos colegas nesta competência que é a resiliência. Portanto, nós vamos tentando responder o mais proativamente e não reativamente àquilo que o mercado exige, que os nossos colaboradores exigem, e agora acima de tudo com o facto do Covid nós fomos todos apanhados de surpresa, e a Sonai Sierra tem um conjunto de mudanças que teve que implementar de um dia para o outro, mas eu acho que nós estamos muito habituados a ser resilientes e a ter que mudar, e pusemos nós estamos agora a lançar uma coisa que não sei se a Inês também nos estará a fazer na Small Compal, que é o microlearning, que é percebemos que as pessoas estão em casa e não têm tempo, portanto não adianta eu estar a dar formações de 3 meses, porque não dá, a pessoa tem os miúdos em casa, um grita para o lado, o outro grita para o outro, quer dizer, não vou fazer formação. Portanto, o microlearning são pequenos shots em que eu passo informação específica num curto período de tempo. Portanto, a pessoa diz, eu tenho interesse nesta área, e o microlearning é isso exatamente, é aprender em tempo micro, ou seja, eu aprendo cirurgicamente aquilo que eu quero aprender ou aquilo que a empresa acha que faz sentido aprender. Não é? Para desenvolver... Há os dois movimentos, tanto pode ser o colaborador a solicitar esse microlearning, como pode ser a própria empresa a dizer que se calhar seria importante alinhar equipas nesse conhecimento. Os recursos humanos da Sonai Sierra faz um plano para cada colaborador, portanto eles são vistos um a um todos os anos pela equipa de talento e pela equipa de learning, cada colaborador é um colaborador. Estamos a falar de um universo de quantas pessoas, mais ou menos? Estamos a falar num universo de 700 e qualquer coisa. Ok, por isso é quase um compêndio, não é, de conhecimento, é um trabalho cirúrgico. De perfis de cada um. Nós fazemos, eu trabalho a área que tem a performance, ou seja, nós temos os resultados das avaliações, que é uma avaliação que é acordada pelo colaborador e pela chefia, portanto eu aí já tenho muitos inputs. Okay. E depois somos nós que temos o portfólio e depois também conhecemos os colaboradores, não é? Porque às tantas nós temos tantas ferramentas de avaliação, os 360, os mentorings, vamos tendo alguma profundidade no conhecimento e fazemos propostas às chefias, obviamente, para depois, e discutimos isto, é tudo feito com a chefia, obviamente não vive separada deste plano, e nós fazemos processos individualizados para cada um do colaborador, o que não quer dizer que não possa ser uma coisa, sei lá, a contabilidade, vamos entrar em Marrocos e eu preciso de 3 pessoas que sejam fluentes em francês, e portanto eu vou escolher as pessoas que já têm formação em francês e vou-lhes dar formação intensiva de francês para, num curto de espaço de tempo, 6 meses, 1 ano, sejam fluentes. Portanto, também estamos a falar, tanto pode ser coisas macro, não é? Como pode ser este exercício simples de desenvolver uma competência em 3 colaboradores, porque preciso que o francês seja uma competência que tem que estar apta ao final de 1 ano. Portanto, nós antecipadamente já fazemos esse exercício. E esta questão da flexibilidade, não é? Vocês também têm muito esse tema na mesa. Até com um programa, correto? Sim, nós temos também já há muitos anos, eu diria que talvez há uns 7, 8 anos, que a Sonai Sierra tem,
até porque vou aprendendo com os outros países, não é? Chegar com a forma de Isso trabalhar é em mais valia Portugal, também, não é? Não é aprendizagem só chegar a na nossa Portugal cultura e e dizer nas aos outras. espanhóis que eles sexta-feira à tarde têm que trabalhar, não vai dar, não vai dar, porque sexta-feira à tarde em Espanha não se trabalha. Sim. E, portanto, não adianta ligar para o escritório depois das 2 e dizer, mas onde é que eles estão? Pois eles não estão, porque eles culturalmente não estão, não é? Portanto não acontece. E isso fez-nos perceber que era preciso, para haver flexibilidade entre as equipas, também é preciso haver flexibilidade na empresa para que as pessoas possam gerir o trabalho da forma que lhes convém mais. Obviamente que isto tem que haver aqui um acordo entre a empresa e o colaborador, mas nós temos uma coisa que é o Flexible Work Arrangement, que permite ao colaborador decidir, ok, eu não quero entrar às 9, sou eu que vou levar os miúdos à escola e portanto eu só entro às 11, e posso decidir, ok, eu só quero trabalhar 6 horas por semana, portanto tem uma redução no horário proporcional às horas trabalhadas, mas pode querer só alterar o horário de trabalho. Eu entro às 8 e saio às 5, ou como eu entender, faço a hora de almoço mais alargada. Obviamente que isto depois é feito à luz do departamento, porque eu não posso ter toda a gente no mesmo horário e ter 4 horas de pessoas sem ninguém no escritório. Claro. Podem comprar férias, os colaboradores podem decidir, sei lá, eu quero ir fazer a viagem da minha vida e vou precisar mais que os dias de férias, os 22 ou os 25, ok, então posso comprar dias de férias, o colaborador compra dias de férias para poder fazer a tal viagem, as licenças sem vencimento porque quer ir fazer um projeto também fora de Portugal, quer ir desenvolver uma outra área e portanto quer tirar uma licença sem vencimento, também permitimos que isso faça, o teletrabalho, há pessoas que preferem, eu apanho imenso trânsito à segunda e à sexta, portanto eu à segunda e à sexta trabalho a partir de casa, ou à terça e à quinta, me dá jeito, whatever. Temos aqui Nós uma... aqui... diga. É um bocadinho, é gerido quase à Constante a peça necessidade também, e o não é? acordo com a chefia, não é? Sim, e comunicado aos RH. Claro. Isto depois tem implicações, não é? Em termos do seguro, a pessoa não temos que saber onde é que ela está, se é uma coisa fixa e ela está 2 dias por semana em casa, é preciso comunicar-se que há 2 dias que não está no escritório, mas sim em casa. Nós também na Small Compal tivemos que fazer esse ajuste, dada aqui a conjuntura, não é? Temos para algumas funções, dado o nosso negócio, nem todas as funções podem ter este tipo de flexibilidade, mas também já tínhamos implementado a questão do horário flexível, portanto há aqui uma janela de tempo em que os colaboradores podem entrar e depois obviamente fazem as suas 8 horas de trabalho e em função disso também poderão sair mais cedo ou mais tarde nesse sentido. Por outro lado, aqui também com a questão da pandemia, tivemos que nos adaptar e ser ágeis a adaptar-nos e neste momento também estamos com turnos rotativos em funções em que isso também é possível, mantendo algumas pessoas no escritório, outras em teletrabalho. É também nosso objetivo dar seguimento aqui a uma política de teletrabalho, que também acho que tudo isto também teve coisas boas e esta é uma delas para aquelas empresas em que o teletrabalho não era uma prática, teve que se reinventar e afinal percebemos que não é nenhum bicho de 7 cabeças e podemos olhar para estas questões de uma forma diferente e também o estamos a fazer. E sobretudo também quebrou um bocadinho aquela ideia, aquela crença limitadora de que se não está no escritório 9:15 até às 6 é porque não trabalha, não é? E eu acho que isto havia muito em muitas empresas e sem dúvida que o teletrabalho acabou por fazer rebentar com isso e se calhar as pessoas até conseguiram demonstrar que trabalham muito mais horas do que aquelas que o ponto assume, não é? Um bocadinho nesta perspectiva. Eu acho que aqui houve um aumento de confiança naquilo que é o desempenho de cada colaborador, porque na realidade pôs o foco na produtividade e não no cumprimento de horários, não é? Exatamente. Sim. E nós na Sierra é igual, portanto o teletrabalho já existia, mas o teletrabalho passou a ser massificado. Nós tínhamos áreas que se calhar achávamos, pois realmente isto da pessoa fazer toda a área do nosso Shared Service Center, as contabilidades, a gestão de contratos e faturação, fazer isto em casa para tantos países, isto é muito complicado, não, funcionou lindamente, não é? Portanto as pessoas continuam a trabalhar
obviamente que veio ao de cima um conjunto de competências que nós passámos a dar mais valor, e é outra das medidas que nós tomamos pós-confinamento, que é o ter estado em casa pôs a tónica em competências que nós dávamos valor, mas passámos a dar mais, não é? Que é o caso da empatia, da resiliência, que já falámos aqui bastante, da flexibilidade, que é o nosso tema, da transparência e da proatividade. Porque durante o confinamento, se não houvesse flexibilidade, se não houvesse transparência, se não houvesse empatia para dizer, pois, ele está em casa com 3 crianças, eu por acaso não tenho, e portanto vou ter que fazer uma reunião às 8 da noite, porque só é essa hora que esta pessoa consegue a ter algum tempo, as coisas não tinham acontecido. E na SONICR as coisas aconteceram muito bem. Sim, e o facto de haver esta tolerância também por parte das empresas, no sentido de perceber o enquadramento, eu acho que deu a possibilidade aos colaboradores muitas vezes de quebrar um bocadinho aquela máscara, não é? E poderem permitir-se essa transparência que a Ana diz que é como uma das competências que acresce a estas que viemos a falar, não é? Eu inevitavelmente tenho que partilhar, não é? Porque se eu não partilhar, o ciclo não acontece, portanto tem que haver transparência. E nós neste ciclo de avaliação que está agora a decorrer, portanto nós todos os anos fazemos a nossa avaliação, a que chamamos o nosso IOP, que é o Improving Our People, que também é o processo transversal a todas as holdings do grupo, as empresas do grupo, obviamente que com nuances em função da especificidade, e nós na SONICR iniciamos este ciclo com estas novas competências para serem avaliados, e foi pedido a cada um dos managers que faz a avaliação que tivesse estas competências em consideração, porque nós chegamos à conclusão que elas durante o confinamento foram críticas e portanto têm que ser valorizadas com uma ponderação diferente daquilo que foram ao longo destes anos todos, porque sem elas esta flexibilidade, esta adaptação, esta empatia, esta resiliência, se nós não tivéssemos tido isto, não tínhamos entregue a carta à Garcia. E continuamos a ter, porque nós continuamos neste cenário, não é? Nós continuamos aqui todos a trabalhar, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, e portanto está tudo a acontecer já neste novo ritmo. Mas estas competências... Inês, falamos um bocadinho aqui do que a Ana disse, eu acrescentaria estes ciclos, não é? Em que temos estes que acrescentam aos que estivemos a trabalhar, na vossa realidade, quais é que são também os complementares àqueles que trabalhamos hoje? Eu, além das competências que a Ana já referiu e que nós até inclusive antes deste webinar tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, sem dúvida que a questão da empatia é muito importante, não só para as chefias, mas também face aos seus pares, não é? É uma competência que é muito importante termos a capacidade de nos colocar no lugar do outro para entender aquilo que ele nos entrega, de que forma é que nos entrega, obviamente para perceber que os níveis de produtividade se desceram, porque é que desceram, portanto, ou se aumentaram, porque é que aumentaram, portanto é uma análise muito interessante de fazer, mas também há aqui um ponto muito importante que acho que faz sentido falarmos nele, que é a questão da automotivação, portanto para pessoas que eventualmente têm um determinado perfil e estão habituadas a ir para o escritório e regrarem-se porque têm um horário de trabalho, porque têm colegas que estão a ver e que estão ao lado, aqui em casa é mais difícil e portanto temos mesmo que nos automotivar para conseguir focar-nos naquilo que temos planeado e naquilo que são os nossos objetivos para aqueles timings, não é? Para cumprirmos prazos. E acho que essa também é uma das competências que tem que ter relevância nesta conjuntura. Nós para responder, só para completar aqui o que disse a Inês, nós para responder exatamente a essas pessoas que sentem falta de ir para o escritório, fomos avaliando sempre durante o tempo que tivemos confinados, fazíamos surveys para perceber quem queria continuar em casa e quem queria regressar ao escritório, para perceber também um bocadinho quem dentro daquilo que era o caos estar em casa, não é? Exatamente, quem queria voltar. E o que é que revelou? Pode revelar um bocadinho o que é que... Não, tivemos algumas pessoas, nós tínhamos 3 opções, é-me indiferente, portanto eu tanto posso trabalhar por
está, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, sabíamos Claro, que em alguma claro. altura tínhamos que voltar porque senão a economia crashava, né? Portanto não vale a pena. E portanto aquilo que se tentou fazer foi, se houver gente que quer regressar, vamos ver quem são e regressam esses. Uhum. E sim, efetivamente nós tivemos pessoas, é uma percentagem pequena, mas era o suficiente para manter o escritório a funcionar, não com todas as áreas, mas pelo menos com gente, Uhum. que disseram, eu quero voltar para o escritório. Provavelmente pessoas que não conseguem trabalhar a partir de casa, sei lá, Claro. uma família com Sim, 4 e há miúdos pessoas é que precisam dessa ingerível, não é? interação Então, sistemática, não sim, é? sim. E precisam de um lugar calmo, que não conseguem trabalhar com barulho, que estão habituados a este vai e vem, que às vezes coisas simples como aproveitar os 40 minutos ou meia hora que vai até casa para ter insights e para ter ideias. Há muita gente que tem este relato, faz-me falta aquele bocadinho em que vou para casa e que organizo as ideias. Havia muito este discurso. Portanto, é que nós fomos medindo o pulso aos nossos colaboradores para perceber quem quer voltar, quem é indiferente e quem tem que ficar, não é? Ficar Sim. porque sou de risco, tenho que ficar porque vivo com um familiar de risco, o que seja, não é? Tentámos ao máximo responder às necessidades e, portanto, quando regressaram os que queriam regressar. Não é? Pronto, Sim, e é muito interessante isto que a Inês também referiu, desta questão do autocontrole, não é? De eu me conseguir regular, tendo em conta a liberdade que tenho, não é? Porque se eu estou em casa, eu tenho a liberdade de gerir a minha agenda, uns mais que outros, com certeza, tendo em conta o encontro dos meetings que os colaboradores precisam de ter, mas o trabalho mais individual, ele não está a ser auscultado como se eu estivesse no open space, não é? Não é regulado da mesma maneira. E às vezes a liberdade dá medo, não é? Porque é necessário implementar aqui uma disciplina que ajude a combater a procrastinação, não é? Exatamente. E isto, nós não tínhamos este músculo, que se calhar com os colaboradores, quando de repente ficam em casa de um dia para o outro, esta competência também poderia ser um desafio e teve que ser desenvolvida, não é? Nós tivemos uma formação há muito pouco tempo, agora quando regressámos todos, fizemos uma formação exatamente para, vamos passar a falar muito mais assim, como nós estamos a falar, do que cara a cara. Portanto, nós fizemos uma formação que é exatamente dizer aos nossos colaboradores como é que eles têm que se comportar, até inclusivamente para o cérebro deles ler que eles estão a trabalhar. E é aquela coisa do não vale a pena estar de camisa e depois de calças de pijama, porque o cérebro vai assumir nós estamos em modo de descontração, exatamente, e portanto não vamos estar exatamente com o mesmo nível de desempenho e de produtividade. Foi uma masterclass que fizemos até para o grupo inteiro, foi disputada pela Sonai Sierra, mas foi para o grupo inteiro e foi especialistas em comunicação, e respondendo aqui à questão que julgo que é Charin ou Chanin, que eu não consigo ver bem aqui, me fez, a Charin fez uma questão que tem a ver com o treino da negociação. Nós trabalhamos com uma empresa externa e, portanto, se ela está interessada, eu posso depois passar-lhe o contacto, mas nós aquilo que fazemos é programas muito específicos. A necessidade da Sonai é esta e eles trabalham e fazem cursos para nós. E foi essa mesma empresa que nós fizemos o desafio, lançámos o desafio de dizer, ok, como é que é em termos comportamentais e em termos cerebrais, o estar em casa e como é que nós devemos comunicar para um computador, não é? Temos uma masterclass. Vocês acabam por contratarem outsourcer certo tipo de conteúdos e de dinâmicas. Identificamos a necessidade, encontramos quem tenha esse expertise e fazemos aqui Claro, o vosso core não é esse, não é? Claro que sim. No caso da Small Compal isso também acontece, portanto, apesar de estarmos aqui a dar passos significativos naquilo que é reconhecer quem são os especialistas dentro de casa, também sabemos que há determinadas temáticas em que, pelo conhecimento em si e pela credibilidade também que determinadas entidades têm, posso dar o exemplo de termos um programa para os nossos executivos com a Universidade Nova, portanto acabamos por trabalhar aqui uma série de temáticas, a resiliência é uma delas, a automotivação é outra, fazem parte de um programa que é desenvolvido com eles à medida, é customizado para aquilo que é a realidade
Simão Paulo, onde são desenvolvidos projetos, portanto também achamos que é muito importante a componente prática e que depois tenha um impacto naquilo que vai ser o pós-formação, não é? Que não ser um programa único e exclusivamente académico e teórico, mas sim ter também muito essa componente de implementação e depois o que é que vai melhorar no meu dia-a-dia, na minha função, no meu contacto com os colegas, para o meu negócio. Portanto, trabalhamos questões muito específicas daquilo que é a nossa realidade, que é a realidade da indústria alimentar e, portanto, temos também muito aquela componente de legislação e de formação obrigatória que temos que garantir, que é associada à segurança alimentar, associada à higiene e segurança no trabalho. Portanto, há aqui um mundo de temáticas que, obviamente, temos todo o interesse e temos muito mais a ganhar se formos buscar ao mercado empresas com grande conhecimento nesta matéria e que são credíveis naquilo que passam e que transmitem. Sim, e é muito importante esta continuidade da formação, não é? Não chega só reunir as pessoas, passar-lhes o conhecimento, mas depois testá-lo no terreno, não é? Dita formação de job, ir ver como é que corre, porque muitas vezes pode haver bloqueadores da fluidez dos conteúdos e isso também é preciso ser identificado e só com a avaliação ao longo do tempo daquilo que foi aprendido, não é? É muito importante e, portanto, quando falamos que é o aprendendo a aprender, não é? É fazendo que demonstramos a nossa aprendizagem, já estamos a ajudar a identificar se ao longo do dia e ao longo do correr do tempo, a forma como aprendemos e o que aprendemos está a ser possível de implementar. Não é? Quando há esse cuidado, e isso é muito importante. Sim, aí vai bater mais uma vez naquilo que nós, da competência que estamos aqui a falar, que é a agilidade, e neste caso na agilidade também das lideranças, não é? Porque a agilidade tem que ser em larga escala. Não adianta eu dar formação a um colaborador se depois a liderança não o deixa fazer diferente. Portanto, aqui a agilidade tem que ser entendida como um conceito em larga escala, em que tem que dar espaço, tem que dar autonomia ao colaborador para que ponha em prática aquilo que ele vai aprendendo, não é? Sem dúvida, e por isso os projetos top-down são aqueles que acabam por conseguir agarrar bem, porque envolvem todas as pessoas, desde o topo da hierarquia até cá abaixo, não é? E toda a gente está envolvido no processo e no fundo há aqui uma sinergia, não é? E com esta cultura empresarial de passar a experiência e passar o conhecimento, acaba por ser, no fundo, o óleo da máquina, não é? Sim. Caso contrário, entra num lado, aprende e depois quando volta é novamente formatado aquilo que estava a fazer anteriormente. Portanto, é crítico que as empresas sejam ágeis no seu todo, não é? Não só nos processos, mas também na sua liderança e naquilo que é o seu DNA. Ok. Estamos aqui a terminar o nosso webinar. Alguém quer colocar mais alguma questão? Temos aqui algumas pessoas que estão a agradecer a webinar e a vossa presença. Querem deixar alguma mensagem para terminar? Eu, por mim, gostava só de terminar a evidenciar aqui 3 grandes ideias principais e que são aquelas que nos vão continuar a mover para o nosso trabalho futuro, que é o facto de evidenciarmos aquilo que é o mais conhecimento, consideramos que é a base para o desenvolvimento pessoal e profissional de todas as nossas pessoas e que deve estar acessível a todos. E evidenciar também mais partilha da experiência para promover também o envolvimento de toda a organização, como a Ana dizia bem, do topo até à base, e procurando sempre enriquecer cada um dos nossos colaboradores e mais crescimento, não só a nível de negócio, porque é disso que as empresas também vivem, mas também mais crescimento no sentido de aprender cada vez mais e evoluir. Acho que isto é extremamente importante nas nossas organizações. Sim, obrigada, Inês. Ana, uma última ideia. A minha última ideia vai um bocadinho para aquilo que estamos todos a viver, que eu acho que é preciso passar a mensagem de que mudança toda a gente tem na sua vida, agilidade toda a gente precisa ter na sua vida. O cenário que estamos a viver é só mais um cenário complicado, difícil, mas que não podemos deixar de ser resilientes, não podemos deixar que esta situação seja uma desculpa para a procrastinação.
que também se começa a ver em algumas empresas, que é o medo tolda-nos, não é? É preciso estar em segurança, é preciso, mas é preciso fazer andar. E é preciso avaliar-nos em dizer em que medida é que eu me estou a travar a mim próprio ou em que medida é que é o cenário que me está a travar. E eu acho que hoje em dia, não só nós portugueses, o mundo como um todo tem estas duas, vive nesta divergência. Não é? Eu acho que cada um de nós tem que ter presente e olhar para si e dizer, eu estou a fazer aquilo que devia fazer ou estou a escudar-me e não estou a dar aquilo que deveria a mim próprio em termos de aprendizagem, em termos dos programas em que participa e da forma como participa, um bocadinho por causa deste cenário que nos deixa a todos um bocadinho mais amedrontados. Portanto, é ser resiliente, desafiador, obviamente que muito cuidadoso, e há exceções, como há exceções em tudo, mas termos isto na nossa cabeça para continuarmos em frente da mesma maneira que continuávamos, que éramos e que queremos ser. Sim. E aí o vosso papel, tanto da Ana como da Inês, é muito importante no sentido de permitir aos colaboradores a terem mais autoconhecimento, não é? No sentido de perceber como é que eu me posso desenvolver internamente e sobretudo aqui com este projeto da SONAI que vai mais ao detalhe de cada colaborador, não é? No seu perfil e dar-lhe ferramentas para ele se conhecer melhor, assim como no projeto da Inês, relativamente a estas questões mais das experiências e das vivências que são muito vividas na primeira pessoa e daí revelarem o seu autoconhecimento também. Penso que estamos na hora. Estamos a acabar. Sim, estamos a acabar. Queria agradecer esta oportunidade à Câmara de Comércio. Foi um prazer enorme conhecer a Ana e a Inês, e a Ana Cruz e a Inês Gomes, e pedir imensa desculpa aqui da minha internet de volta e meia veio abaixo, mas foi com enorme gosto que tive este momento bom convosco. Obrigada. Okay. Igualmente. Obrigada a todos e à nossa audiência também. Obrigada. Obrigada a vocês as três e até uma próxima. Obrigada a todos. Até quarta-feira. Obrigada. Adeus, até quarta-feira. Até quarta.